Experiências fora da caixa. O que é que vem a ser estas experiências fora da caixa? Ok. Espírito de liderança. Sim, espírito de liderança. Ser escoteiro, tu Ser disseste. escoteiro, por exemplo, também acho que é bastante importante. Vamos agora para os nãos, aquilo que nós não devemos fazer, A principal que acontece muito. que acontece muito é mentirmos em relação àquilo que está no nosso currículo. Antes de mais, já sabem que é muito importante que deixem um like neste vídeo, subscrevam o canal no botão vermelho aqui em baixo, ativem as notificações para não perderem nada e, claro, sigam-me também pelo Instagram, que é a Bárbara Corvi, vou deixar o link aqui em baixo e todas as outras redes sociais na caixa de descrição. E agora vamos passar às perguntas, que são muitas. A primeira pergunta é da Maria Pereira e pergunta: como elaborar um currículo? Há modelos? Sim. Falámos agora sobre isso, não é? Sobre o modelo da Europass, que agora já tem 3 hipóteses que se pode utilizar. Existem 3 modelos da Europass, sim, que podemos escolher aquele que mais... achamos mais bonitinho para colocar. Sim. Claro. E que é muitas vezes exigido dependendo da empresa ou da função, especialmente no setor público, estavas a dizer, eu não tinha essa noção, mas é assim. No caso de vocês estarem-se a candidatar a uma função mais fora da caixa, mais criativa, há um site que eu acho que é espetacular, que se chama Canva, onde vocês têm modelos de várias coisas, desde currículos, apresentações, onde vocês conseguem encontrar então várias hipóteses e perceber, podem também personalizar conforme a empresa. Por exemplo, eu valorizo isso, mas se eu me estou a candidatar a uma determinada empresa, sei lá, uma L'Oréal, eu acho que eu faria o meu currículo, por exemplo, com as cores que tenham a ver com a empresa. Não sei, acho que é um detalhe que pode fazer a diferença. Então, dependendo da empresa, acho que podemos sim fazer essa personalização e o Canva é bom para isso. Nossa, este Insta é muito difícil, mas eu vou só pôr a pergunta. Deve-se enviar um e-mail após a entrevista? Na minha opinião, acho que não. Acho que normalmente na entrevista a pessoa que nos está a entrevistar diz logo quando é que nos vai dar um feedback, seja uma semana, depende depois do tempo do processo de recrutamento, mas normalmente dão-nos sempre um timing. E o facto de estarmos a perguntar se já tem uma resposta, o que é que acharam da nossa entrevista, se calhar vai passar um ar de desespero, que a pessoa está tão desesperada que nem conseguiu esperar o tempo necessário, sim. Já para não falar que também está um pouco a atrapalhar o trabalho da outra pessoa, não é? Porque ainda não chegou o timing dela. Sim, normalmente um processo de recrutamento pode durar, quando é rápido, 2 semanas para fechar um processo de recrutamento. E normalmente existem mais candidatos que estamos a avaliar, portanto não faz sentido as pessoas estarem a enviar um e-mail a perguntar se já tem alguma resposta, porque nós ainda estamos a avaliar os candidatos, portanto não vamos dar uma resposta até o processo estar concluído. Muito bem. A Margarida pergunta: quando no anúncio pedem uma característica, por exemplo, mexer num programa, devemos não enviar? Se for um requisito obrigatório, o melhor é não enviarmos, porque estamos a minar a caixa de correio da pessoa que vai receber os CVs com um currículo que vai ficar de fora já à partida, porque a pessoa, se é um requisito obrigatório, não vai ser selecionada de certeza, portanto não vale a pena. Pois, a não ser que seja uma coisa que vocês conseguem adquirir em pouco tempo. Imagina, se um pré-requisito, estou a pensar mais na minha área, fosse obrigatório saber, sei lá, usar um Photoshop ou saber editar. Eu acho que eu enviaria a mesma e ia passar, tipo, a próxima semana, 24 horas, a aprender a usar Photoshop. O problema é que, imagina, tu estás a candidatar-te a uma vaga que se calhar existem 20 candidaturas e 10 dessas candidaturas têm experiência em Photoshop, logo a tua vai ser escolhida logo à partida. Então, mas se eu disser que sei trabalhar e aprender? Depois tens que provar na entrevista. Tá bom, mas imagina, se é uma coisa que é possível, uma coisa é, sabe falar alemão? Não posso aprender alemão em uma semana, mas se calhar posso aprender um programa, sim, com muita dedicação, posso pagar alguém que me ensine, posso estudar, posso passar uma semana a estudar 24 horas um programa para conseguir ter pelo menos as skills médias daquele programa. Se é uma coisa impossível, não, mas eu acho que se for, mas falta-te uma coisa que é possível aprender em uma semana, eu acho que arriscaria. Sim. Pronto, já ficou a dica. My Mermaid Life perguntou: quão importante é a média final de curso/mestrado? É importante, sim, quando nós nos candidatamos a um primeiro emprego. Há muitas empresas que têm mesmo esse pré-requisito, que se calhar não vão analisar candidaturas, têm uma média abaixo de 15, por exemplo, isto é só um exemplo, e logo aí é um fator de exclusão. E, portanto, eu acho que sim, para um primeiro emprego, a média pode ser importante. Empresas multinacionais, empresas grandes, têm sempre, normalmente, esta regra, sim. Sim, eu acho que lá está, também depende um bocadinho da empresa, porque na minha área, eu sou licenciada em Jornalismo e Comunicação, nunca foi importante, na minha experiência, nem das pessoas que eu conheço, a média. Porque lá está, é uma área muito mais prática, especialmente na área em que eu estava mais, que é realmente mais prática. É importante saber fazer. Se a pessoa teve 15, 12, 20, sim, é mais ou menos a mesma coisa. Se calhar numa área mais de investigação, já a nota seria muito mais importante. Mas em jornalismo, na minha área, que era uma área mais prática, não foi... Eu tinha boa média, mas isso não me ajudou em nada.
basicamente. A Madalena perguntou, qual a primeira coisa que chama a atenção no início de uma entrevista? Duas coisas. Eu acho que a primeira impressão, ou seja, logo a primeira impressão que a pessoa cria quando entra na sala de entrevista, acho que é bastante importante. E depois eu acho que o mais importante é a comunicação. O facto da pessoa saber falar, saber comunicar, mostrar que está à vontade. Pode ser uma pessoa tímida, mas se calhar se mostrar que é uma pessoa firmeza, calma a não falar, sim, que consegue responder, não está ali a tremer, não está com medo de dizer alguma coisa errada, eu acho que isso vai passar logo uma segurança para a pessoa que está a entrevistar. Alguma confiança. Eu acho que deve ser muito difícil para as pessoas muito tímidas esta parte, não é? Porque por mais confiante que tu sejas, há pessoas que ficam mesmo nervosas. Sim, e há muitas empresas que fazem, por exemplo, o processo de recrutamento começa logo com um assessment, ou seja, existem várias pessoas à volta de uma mesa e tu vais ter que mostrar aquelas pessoas todas que estão ali, e as pessoas que são tímidas vão ter muita dificuldade nisso. Pronto, também lá está, essas pessoas ou trabalham muito bem nisso, ou então se calhar não é o sítio ideal para elas estarem, não é? A Niela Pereira 15 pergunta, o outfit ajuda? Lá está, eu acho que isto depende muito da função. Agora falando um bocadinho mais na minha área, eu acho que, imagina, se eu me estou a candidatar a uma empresa de beleza, eu acho que é um plus a pessoa mostrar-se também interessada por essa área, não é? Ou imagina uma área de moda, chega lá uma pessoa que não faz ideia do tipo, não tem interesse nenhum por moda, não faz ideia do que é que está a vestir, apresenta-se de qualquer jeito, entre aspas, se calhar vai mostrar que também não está muito interessada naquela área. Há muitas empresas que têm um código de vestuário, portanto, logo aí também é exatamente pesquisarmos antes e perceber como é que na internet nós conseguimos encontrar tudo. Claro. Vamos ao Facebook, conseguimos ver fotos das pessoas que trabalham naquela empresa, conseguimos adaptar um claro. bocadinho, se calhar, a forma de nos vestirmos para ir à entrevista. Aliás, acho que isso é muito importante. Imaginem, há pessoas que simplesmente não concordam com determinada coisa. Nesse caso, então, nem se candidatem, porque se a empresa tem aquela conduta, não são vocês que vão mudar. Então, se vocês não concordam, por exemplo, uma empresa que exige, no caso, tipo, uso de fato. Se vocês não gostam e não concordam e acham que nunca vão querer usar um fato e que não faz sentido nenhum usar um fato, então não se candidatem. Porque se vocês aparecerem lá de calças de ganga, vai ser um não, não é? Possivelmente. Porque vai mostrar que vocês nem viram o primeiro pré-requisito, que é a roupa que aquela empresa exige. Portanto, acho que é importante fazer essa pesquisa e depois eu acho que no geral é bom senso, não é? Sim, é isso. Se calhar não vou para uma entrevista de chinelos e de calções. Como se estivesse na praia. Claro. Não quer dizer que vocês não sejam competentes. Claro. Pode ser a pessoa mais competente do mundo. Mas eu acho que o brio é muito importante, não é? Mostrar esse brio, o fazer o melhor nas condições que nós temos. Eu acho que é super importante. Enquanto não temos condições para fazer os melhores ainda. E estou a ouvir num podcast e acho que é super importante. Sim. Isto do fazer o melhor com aquilo que temos. Sim, não precisa de ser roupa de marca, não precisa ir buscar os meus melhores sapatos. Uma pessoa se vestir umas calças arrumadinhas, uma camisola, até pode ser uma t-shirt, mesmo que seja arrumadinha, esteja passada, portanto, com um colarzinho, uns brincos. Já está a acrescentar um colar e uns brincos. Fica logo diferente, está logo claro. Mostrar algum cuidado. Sim, eu acho que é importante mostrar cuidado. A Daniela PC Matos pergunta, quais as perguntas que devemos ter preparadas, estudadas para uma entrevista? Há assim alguma que seja sempre feita, tipo no geral? É assim, normalmente em relação ao currículo, as perguntas são sempre as normais, portanto, acho que a pessoa deve preparar uma entrevista em casa e para poder falar e estar preparada para o tipo de perguntas que nos vão fazer. Relativamente às funções que nós desempenhamos ou em relação ao curso que nós tiramos, mas, por exemplo, perguntas que sejam mais relacionadas com características pessoais, por exemplo, são perguntas que são muito usuais colocarem nas entrevistas. Por exemplo, acho que devemos preparar sempre aquela pergunta clichê de dá-me 5 pontos a melhorar e 5 características, pontos positivos que tu tens, por exemplo. Acho que isso é uma pergunta que se faz sempre nas entrevistas. Pronto, já ficou a saber preparar essa resposta. Um currículo de alguém que passou por várias empresas em ascensão é bem ou mal visto? Depende. O tempo que nós passamos numa empresa é importante e o facto da pessoa estar constantemente a saltar de empresa para empresa também pode ser uma bandeirinha vermelha. Normalmente nas entrevistas nós perguntamos os motivos de saída, porque é que a pessoa saiu, porque é que a pessoa, se calhar em 2 anos, trocou 4 ou 5 vezes de empresa, pode haver uma boa razão, mas também normalmente é sempre ali a bandeirinha vermelha, há ali qualquer coisa estranha, porque demonstra que a pessoa não se conseguiu adaptar ou não correu bem em relação à função que está a desempenhar, ou seja, se calhar convém, se tivermos um currículo desses, convém se calhar explicar o porquê que mudamos e mostrar àquela pessoa que não há nada de errado. Não me identifiquei com a função, não me identifiquei com a empresa e explicar o porquê. Pois, porque lá está, se também estás à procura de uma pessoa para apostar nela e ela... Sim. As outras empresas apostaram e ela não durou lá mais de 6 meses, se calhar também já não é um bom indicador. Sim. A Bárbara Nestor pergunta, responder perfeccionista quando perguntam defeitos, não entendo o drama.
Não é drama nenhum, o problema é que toda a gente responde perfeccionista e teimoso. São as respostas mais usuais numa entrevista, quando nos perguntam em relação às características, aos pontos a melhorar ou pontos bons que nós temos. São aquelas perguntas que as pessoas vão à internet e são aquelas características que tu deves responder, e aquilo já é uma coisa tão clichê que já não significa nada para a pessoa que está a entrevistar. É que é aquele defeito que pode ser positivo ou negativo, dependendo da perspectiva. Mas eu também penso, o que é que a pessoa vai dizer de negativo? Não sei se ficaria com medo... Não dizer nada negativo, mas, por exemplo, se calhar há muitas pessoas que, quando se faz essa pergunta, ficam sem saber o que é que vão responder. Isso também é mau. Também é mau, mas pronto. Mas, por exemplo, depois a pessoa que está a entrevistar também pode perguntar do género. Diz-me uma situação que tu tenhas passado que tenhas tido mais dificuldade em ultrapassar essa situação. Conta-me, por exemplo, uma má experiência que tiveste com um colega de trabalho. Como é que deste a volta a essa situação? Claro. Ou seja, as pessoas podem pegar em pontos menos bons e transformar aquilo numa experiência positiva. Ou seja, eu acho que é mais o intuito desse tipo de perguntas. Em vez de dizer teimoso, bagunçado ou desorganizado, tentar dar a volta por aí. Acho isso muito importante, malta. Retenham. A Inês M. Oliveira pergunta: como ter ideia do ordenado que vamos receber sem perguntar diretamente? Isso é uma pergunta interessante, porque em todas as entrevistas, uma das últimas perguntas que nos fazem é sempre qual é que é a nossa expectativa salarial. Claro. E quem não tem uma experiência prévia e não tem um ordenado anterior, portanto, se calhar não tem uma noção do que é praticado no mercado. A Inês diria para fazer uma pesquisa na internet. Há muitas empresas que têm as bandas salariais nos sites. Que assim já dá para ter uma ideia. Conseguimos ter mais ou menos uma noção dos valores que estão a ser praticados no mercado. Depois também perguntar aos nossos amigos, ver o que é que cada pessoa ganha, explorar um bocadinho o mercado, acho que é importante. Isso também é outro problema, é que normalmente as pessoas não gostam de dizer quanto é que ganham. A não ser que seja uma pessoa muito íntima, não é? É um pouco difícil, ou está na internet, ou é muito difícil tu fazeres essa pergunta a alguém, a não ser que seja uma pessoa realmente muito próxima. Mas é uma pergunta muito importante, porque imagina, vou entrevistar uma pessoa e tenho um budget para a função. Normalmente nós já temos um budget definido para aquela função. Se a pessoa me disser, se eu estou a recrutar uma pessoa júnior e a pessoa me vai pedir 2.000 euros líquidos, se calhar não faz sentido. E eu acho que é importante a pessoa ter essa noção também ao que é que se está a candidatar, se aquele valor faz ou não sentido para a função que eu me estou a candidatar em termos de responsabilidades, e o facto de dizer não sei, também mostra um bocadinho que se calhar que não se preocupou, que não foi procurar. Sim, neste caso eu acho que quando chegas à entrevista já tens que saber, não é? O não sei acho que vai mostrar muita falta de... Sim, uma coisa que nós podemos utilizar se não quisermos dar um valor exato, é falar, por exemplo, o intervalo de valores. Por exemplo, a pessoa pergunta-nos qual é que é a minha expectativa salarial e eu se calhar vou responder, eu ganho, por exemplo, 1.500 euros. Se calhar eu não quero dizer exatamente o valor que eu ganho, então vou dar um intervalo entre os 1.300 e os 1.600 euros. Porque a pessoa que está a entrevistar vai ter que fazer um pacote salarial e esse pacote salarial, se não vai ao encontro da minha expectativa salarial, tivemos a perder Claro. A Joana Mota pergunta: por que tantas empresas não dão feedback aos candidatos? Eu lembro-me quando saí da faculdade, isso era das coisas que mais me irritava e eu sempre disse, quando for trabalhar, eu nunca vou deixar ninguém sem resposta. Mas não é fácil, porque nós recebemos, se calhar, para um anúncio que eu publico, nós recebemos, se calhar, 10.000 candidaturas. E é muito difícil nós conseguirmos dar uma resposta a todas as pessoas que se candidatam. Normalmente as empresas têm respostas automáticas, que é recebemos a tua candidatura, vamos analisar, se estiver de acordo com o perfil que nós procuramos, serás contactado. E existem também depois, ao fim de 10 dias, 15 dias, o que for, normalmente respostas automáticas. Se a pessoa não for selecionada, se não for chamada para a entrevista, vai receber um e-mail automático a dizer que não foi selecionado para a função. Mas eu acho que tem um bocadinho a ver com o número de candidaturas que nós recebemos e o timing que nós temos. Normalmente não temos só um processo de recrutamento. Sim, depois acabou este, começa outro, não é? E há outras funções e muitas vezes falta de pessoal. Eu falo por mim, eu tenho imensa pena, mas a verdade é que, imaginem, nós recebemos, sei lá, 2.000 currículos até hoje. É impossível, nós não temos uma empresa com uma pessoa dedicada só a isso. Quem analisou os currículos fui eu e foi o David. Portanto, nós não temos mesmo hipótese de responder um por um, e eu também não vou fazer uma mensagem e mandar para todos. Também nós não temos, como somos uma empresa pequena, obviamente não temos um servidor que manda esse e-mail automaticamente, portanto, infelizmente nós não conseguimos dar resposta a todos os candidatos com uma resposta negativa. Fizemos só triagem para aqueles que passaram para a segunda fase. Temos mesmo pena, mas às vezes é impossível, não é? Sim. Mas pelo menos quando a pessoa vai à entrevista,
Claro. É importante darmos algum feedback, dizermos alguma coisa e justificar o porquê da pessoa Claro. não ser selecionada. Que é para a pessoa não ficar no vácuo e não perceber porque é que ela pode melhorar ou porque é que ela não foi ela que ficou. E a nível de perguntas ficámos por aqui. Houve algumas perguntas sobre o LinkedIn, que é uma plataforma, para quem não conhece, uma rede social mais a nível profissional. E eu queria que a Iva falasse um bocadinho dela, porque eu sei que há imensa gente que tem dúvidas ou que nem sequer sabe muito bem como trabalhar e é super importante, não é? Sim. Eu acho que depende um bocadinho do mercado, mas há muitas pessoas que não valorizam o LinkedIn e o LinkedIn é uma plataforma muito poderosa. Porquê? Nós, pessoas que trabalham em recrutamento, fazemos pesquisas no LinkedIn. Eu consigo pesquisar por função, consigo pesquisar por localização, consigo pesquisar por tempo de experiência, por faculdades. Portanto, eu acho que o perfil do LinkedIn é uma coisa muito importante, tão ou mais importante que o currículo, porque é uma forma das empresas conseguirem chegar até nós. Sim. E eu acho que há muitas pessoas que ainda não conhecem o LinkedIn e que não dão a importância que deve ser dada ao LinkedIn. Portanto, é uma das dicas façam um LinkedIn, preencham o vosso perfil com o mais informações possíveis que vocês consigam colocar sempre uma foto, colocar a universidade onde nós estudamos, colocarmos as funções que nós estamos a desempenhar e, se calhar, além da empresa e do período em que estamos naquela empresa, detalhar um bocadinho a função, porque eu, se for procurar um programador, por exemplo, para mim é importante saber o que é que ele fez exatamente naquela função. Não saber só a função, mas saber as tarefas que a pessoa desempenhou durante aquele tempo. E é muito mais fácil e é uma plataforma bastante interessante. Sim, eu por acaso há pouco tempo ingressei no LinkedIn porque eu acho que quando eu acabei a faculdade, na minha área não era tão importante como é hoje em dia. E acho que é mesmo super importante. E há pessoas que se destacam mesmo por saber trabalhar bem a plataforma, mesmo a nível de se candidatarem a diferentes empregos, artigos que colocam na plataforma. Sim. Eu acho que é super importante. Há pessoas que são bastante ativas no LinkedIn, não é obrigatório toda a gente ser super ativa no LinkedIn, mas ter um perfil clean, ter as coisas atualizadas, acho que é importante porque tanto conseguimos nos candidatar a anúncios. Existem muitos anúncios publicados no LinkedIn, não é só nas plataformas de emprego. O LinkedIn tem anúncios, podemos nos candidatar diretamente através do LinkedIn, logo com o nosso perfil, portanto, muitas das vezes nem precisamos de enviar o CV. E uma pergunta que tinham feito, super importante, que era sobre enviar o currículo em papel ou imprimir o currículo e não, certo? Ninguém, já não se usa mais. Não gastem papel, tá, gente? Ainda por cima, se a empresa for sustentável, vai ser um não, assim, bem com letras maiúsculas. Portanto, não imprimam o vosso currículo. Deixem por e-mail, que está ótimo. Sim. Não é? E é isto. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado deste vídeo, que tenha sido útil para vocês. Espero que tenham gostado da presença da Iva aqui. Muito obrigada por teres vindo. Acho que foi super interessante ter uma pessoa também que tem uma experiência, primeiro profissional, obviamente, na área, mas também de uma vertente completamente diferente da minha. Acho que é muito mais interessante do que falar só da minha experiência. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Deixem um like, subscrevam o canal no botão vermelho aqui em baixo, ativem as notificações. E claro, se tiverem mais alguma pergunta, deixa aqui na caixa de comentários que a Iva vai lá responder. Okay. Eu dou esta tarefa a todos os meus convidados. E é isto, malta. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Um grande beijinho e vemos no próximo vídeo. Tchau!